Feliz festa da Ascensão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Boa tarde, senhores. Eu estou exausto, acabei de chegar em casa, foi um dia longo, fui à missa imediatamente depois do trabalho, mas eu não podia deixar passar uma festa tão importante. E eu queria aproveitar esses últimos minutos antes de ir para a cama para discutir algo que eu acho extremamente importante. Nosso Senhor, no Evangelho de hoje, ele diz aos apóstolos: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E eu percebo que, e eu estou me incluindo, tá, nesse grupo, nós católicos não fazemos isso. Eu tenho esse pequeno apostolado aqui na internet. O foco do canal não é exatamente o catolicismo, mas eu tento exprimir a minha fé católica sempre que possível, e isso já gerou perseguição, mesmo a questão da evolução, né? Você tem pessoas que tentam atacar, destruir sua carreira, etc. Então os riscos de expressar a fé católica no mundo moderno apóstata é bem grande, né? Mas Nosso Senhor prometeu a cruz: se você quer me seguir, pegue a tua cruz, né, e me segue. Ele não prometeu um mar de rosas. E o que eu percebi é que, no dia a dia, nós católicos, muitas vezes, somos covardes. Nós não expressamos a nossa fé como deveríamos. Muitas vezes por respeito humano. Então, por exemplo, você vai jantar ou sei lá, durante a pausa lá do almoço, você vai tomar um café com seus colegas, todos eles são ateus, vocês vão comer alguma coisa, e aí você fica com vergonha de fazer o sinal da cruz e uma bênção antes de se alimentar. Ou você está no ônibus e ao invés de tirar o seu terço que você quer rezar e segurá-lo na mão e rezá-lo, você reza com o terço dentro do bolso, coloca sua mão dentro do bolso e reza ali de forma discreta. E eu acho que isso é um problema. Tá? Eu não estou aqui, obviamente, sugerindo que a pessoa ela reze em público com a intenção de aparecer, mas que ela não deliberadamente esconda a sua posição. Eu conheço muitos colegas e alguns deles vão achar que isso é um ataque pessoal, mas não é. Eu tenho vários colegas que concordam comigo no que diz respeito à evolução e não publicamente se manifestam por receio de perder a carreira ou de serem criticados, etc. Né? E é óbvio que nós temos que ter prudência. Eu sou um cara solteiro, se eu perdesse o emprego amanhã, o impacto que isso teria na minha vida seria muito menor se eu fosse, por exemplo, um pai de família com 4 crianças para cuidar. E nós devemos, obviamente, ter isso em mente. Então nós devemos ponderar sobre nossas ações um pouco mais radicais. Mas essas pequenas ações ao longo do dia, né, rezar o texto em público, se abençoar antes de comer, ou iniciar uma conversa sobre o catolicismo, que é o que nós pouquíssimas vezes o fazemos, por medo ou às vezes por uma falta de confiança em Deus. A gente acha que essa pessoa jamais prestaria atenção no que eu tenho a dizer. Olha, ela está coberta de tatuagem, é uma feminista, é um ateu revoltado, esse cara nunca vai me ouvir. E vocês ficariam surpresos. Tá? Várias vezes eu me abstive de discutir coisas religiosas em ambiente de trabalho, exatamente porque achei que seria uma perda de tempo. Mas nos últimos meses eu me surpreendi. Durante, sei lá, o pub depois do trabalho, conversando com pessoas, ou mesmo no office, né, no escritório, conversando com colegas, espontaneamente algum tipo de conversa religiosa surgiu, ou eu vi um gancho em que eu poderia trazer algo católico e iniciei uma conversa e me surpreendi com a resposta. Vou te dar um exemplo. Eu sinceramente não me lembro como a conversa iniciou, mas essa jovem, acho que ela tem 27 anos, estava do meu lado, e ela é claramente uma mulher moderna, ateia, se veste de forma modesta, né, tem namorado, deve dormir com o namorado, etc. Eu não me lembro exatamente como a conversa começou, mas em um dado momento eu estava falando abertamente sobre o que os católicos acreditam
E um ponto eu estava literalmente discutindo a doutrina do purgatório com um ateu, né, uma ateia nesse caso. E ela estava extremamente receptiva à nossa conversa. Inclusive ela me agradeceu porque ela não sabia sobre a doutrina do purgatório. Acho que a gente estava falando de conversões de último momento, acho que ela fez um comentário, então, mas se o cara converte no último momento, ele vai ser salvo, e eu expliquei a questão da dificuldade de se converter no último momento, como que a graça funciona, a questão do purgatório, e ela escutou, sabe? Ela fez perguntas, ela se abriu e disse que tem medo da morte. Ela disse que o pai dela, que faleceu inclusive, era um cara religioso, não era cristão, se não me engano, ou não sei a religião que ele tinha, e que de certa forma ela o invejava porque ele teve mais tranquilidade, né, na hora de morrer e esperava uma vida eterna, e ela não acreditava nisso e achava, né, a ideia de morrer muito aterrorizante. Então veja, isso foi uma conversa ali no escritório durante o meu trabalho que surgiu muito provavelmente por algo nada a ver com o catolicismo, mas houve uma brecha e eu resolvi discutir a fé. Isso aconteceu com uma outra estudante, essa era um que a gente chama de intern, né, fazendo uma internship, no Brasil será um estágio, e eu me lembro que eu tive a reação típica de católico, ou de cristão hoje em dia, né, essa ressalva que eu critiquei no início. Eu estava com o meu missal, porque eu fui à missa antes de ir ao trabalho, e ela olhou para o meu missal e perguntou se era uma Bíblia. E eu achei que, por causa talvez, né, dos nossos preconceitos, eu sabendo que ela... Ou será que eu tenho até a ousadia de presumir o que ela pensava, ou se eu tinha evidência de que ela não era religiosa, mas enfim, eu assumi ou tinha evidência, eu presumi que a pergunta dela era uma pergunta capciosa, que ela perguntou com ironia, etc. Então eu dei uma resposta não seca, mas com poucos detalhes. Eu simplesmente falei, não, é um missal, é o que a gente leva para a missa, e não dei continuidade à conversa. No último dia dela no nosso laboratório, a gente saiu para, né, todo mundo do lab foi tomar cerveja, e ela, né, deve ter tomado uma cerveja, ficou mais aberta, e nós tivemos uma conversa muito aberta sobre isso, e, na verdade, ela estava curiosa. Eu acho que a mãe dela é religiosa, inclusive católica, e ela estava, sabe, curiosa sobre a fé da mãe, queria saber mais sobre a fé da mãe, apesar de que ela não era religiosa. E ela estava genuinamente curiosa sobre o missal, né, o que ela achava que era uma Bíblia. Então eu poderia ter dado uma resposta muito mais caridosa, com mais detalhes, mas eu, por preconceito, achei que ela não estava genuinamente querendo saber sobre a minha fé. Então, esse é o meu conselho. Eu não estou aqui dizendo que a gente deve agir como aqueles protestantes de praça lá de cidade grande, né? Sair pegar a Bíblia e sair gritando com as pessoas no ambiente de trabalho. Eu não acho que isso é local para isso. Mas que vocês estejam sempre muito dispostos, com a alma preparada para esses momentos espontâneos, para percebê-los, e aí sim, de forma caridosa e prudente, aproveitar esses momentos e passar a sua fé para as pessoas, tá? É algo extraordinário. Então, por exemplo, uma vez eu estava fazendo uma aula lá de boxing, não era bem boxe, era um boxing mais de tipo um crossfit, né? Mais para questão de cardio. E o meu escapulário tava, né, saiu, despendurou por causa dos movimentos. E essa senhora, ela olhou e falou, isso aí é um escapulário? Aí eu falei, um escapulário. Ela, nossa, tem décadas que eu não vejo um desse. E ela é uma irlandesa, que eu acho que deve ser, né, criada católica, meio que abandonou a fé, etc. Então, é surpreendente quantas vezes ao longo do dia nós temos a oportunidade de dar um pouquinho da nossa fé para as pessoas e a gente perde essa oportunidade. Então, São Francisco de Sales, né, no Filoteia, ele fala que a verdadeira devoção é exatamente ter essa prontidão de seguir a inspiração do Espírito Santo sem nenhum tipo de resistência. É você ter essa virtude, né, porque a virtude ela é um hábito,
né? Quando a gente não tem hábito, a gente tem que se esforçar para fazer algo. O indivíduo que é virtuoso, ele age espontaneamente, porque ele já criou o hábito. Então a devoção seria essa, né, essa conformidade com a vontade de Deus, essa caridade espontânea, que não tem essa hesitação, essa concupiscência. Então nós temos que criar esse hábito de espontaneamente, em toda oportunidade ao longo do dia, já compartilhar da nossa fé com alegria, sabe? Não de forma, esqueci a palavra, proselitismo, enfim, whatever. Mas com docilidade e caridade e, obviamente, prudência, sabendo mais ou menos com quem a gente está falando, o quanto a gente pode falar sem afastar a pessoa e tentar. Mas não ter medo demais, né, de se expressar. Então eu convido aos meus amigos aí que estão no armário, no caso dos meus amigos cientistas, a serem mais abertos sobre suas posições, confiem mais em Deus, sejam prudentes, rezem antes de algo mais sério, mas não tenham medo. E para todos os outros, né, que não estão aí mais na linha de frente, vocês têm a oportunidade de contribuir para a conversão das pessoas todos os dias, no seu trabalho, no ônibus, na cafeteria, e não percam essa oportunidade. É algo extraordinário que Deus consegue fazer. Basta que a gente responda a essa inspiração divina. Então essa é a minha mensagem para o dia de hoje e espero que seja de utilidade para os senhores. Fiquem com Deus e feliz festa da Ascensão de Nosso Senhor. Amém.